Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo
Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Esse aqui você vai colocar assim ou você não? Ah, tá. Porque na verdade eu deixo. Agora deu. Pronto, professor? Pronto. Então vamos lá então. Bom dia, irmão. Bom dia, Fábio. É? Vou deixar você. Infelizmente não liberou. Fico ali, ele libera, mas ele volta. Bom dia. Esse aqui esse é a sua. Estou tentando aqui aos pouquinhos. Se o senhor quiser que eu vire a minha e eu use aquele computador para ler, será que dá? Acho que não. Daí, deixa eu ver lá. E você não vai conseguir passar aqui, né? E aí tá o. Deixa eu ver uma coisa. Não, vamos deixar. Eu já entro aqui e tento. É? Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Bom, vamos começar então. Bom dia a todos oficialmente. Bom dia a todos aí também que estão nos vendo pelo Facebook e pelo Google Meet, né? E vamos então para mais uma aula de escola dominical, né? E hoje uma aula bem especial, assim, uma aula que a gente vai estudar um pouquinho como que Jesus se relacionava com as pessoas, com a igreja, com seus familiares, né? E muitas vezes a gente vai poder perceber nessa aula
que Jesus ele não confundia o bom relacionamento com a lei, com a vontade do Pai. Então, ele era sempre guiado pela vontade do Pai, mas ele introduzia isso no seu dia a dia, né? Então, esse é um ponto legal da nossa aula hoje que a gente vai estar vendo, né? Então, o tema é relacionar-se como Jesus. Então, a gente está falando de maturidade, e chegou a hora de nós falar maturidade também nos relacionamentos, e ninguém melhor do que Jesus para a gente se espelhar e tomar como exemplo aqui para o nosso dia a dia, né? O nosso texto base é 1 Pedro, né? 1 Pedro 2, nos versículos 21 e 23. 1 Pedro 2, versículos 21 a 23. Então, vamos fazer a leitura da palavra, depois temos uma palavra de oração e damos sequência na nossa aula. Então, se alguém puder ler para a gente. Vamos lá. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu por vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Não cometeu pecado algum, e nenhum dano contra Cristo. Amém. É o 23 também, Carol. Uhum. Quando insultava, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Pai amado, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estar aqui estudando um pouco mais sobre tua palavra. Nós te agradecemos também pelo simples fato, Senhor, da gente estar respirando nesse momento, da gente ter saúde, da gente poder estar estudando a tua palavra num país livre, onde a gente pode falar no teu nome, Senhor Deus, sem que ninguém nos oprima. Nós te louvamos, Pai, também por o Senhor nos permitir ter esse lugar aqui, um templo fechado, confortável, para estar estudando da tua palavra. Agradecemos também, Deus, pela inteligência que o Senhor deu para o ser humano, para que ele pudesse desenvolver todo esse aparato online que a gente tem hoje via internet, que permite com que os irmãos e irmãs em casa possam estar estudando um pouco mais a tua palavra. E hoje, Deus, nós vamos falar sobre o comportamento do teu filho Jesus com relação às pessoas, uma aula muito especial. E eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor vá à frente dessa aula, que o Senhor cuide do ensinamento dessa aula, que o que seja dito aqui seja algo que venha realmente do Senhor e não somente de palavras humanas, Senhor Deus. E que, por favor, que a nossa mente seja cativa a Ti, para que a gente consiga aprender e que saiamos daqui um pouco mais de conhecimento do que quando a gente entrou, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, agradeço e lhe peço, Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos nessa, então. Então, eu vou estar fazendo uma leitura aqui da parte introdutória da nossa revista e a gente vai comentando. E eu peço que todos aqui dessa sala tenham um conhecimento vasto de Jesus, né? Então, eu peço que enriqueça a aula, que tragam os comentários para a gente fazer um complemento e deixar a nossa aula mais recheada de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A Jesus seguimos, servimos e amamos. Desejamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Por isso, em uma unidade de estudo que se trata de maturidade em relação aos relacionamentos e em seus diferentes aspectos, não poderíamos deixar de refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo, identificando características da sua relação com Deus, com os diversos grupos aos quais ele se encontrou em sua vida e ministério. Olhando para Jesus, nos ajudará olhar para Jesus nos ajudará a identificar parâmetros fundamentais para a relação que estabelecemos com Deus e com as pessoas à nossa volta, né?
nós estamos passando por um momento de bastante dificuldade no mundo, né? A gente está passando ainda por uma pandemia. A pandemia, ela forçou um afastamento presencial das pessoas. A própria igreja está sofrendo um pouco com isso, porque o pessoal está custando para voltar para o relacionamento na igreja. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil também, a gente está passando por alguns momentos políticos que também estão dividindo um pouco o povo, né? Isso é um sinal de alerta para nós, como cristãos, que devemos ter o foco realmente na vontade de Deus, mas que devemos também aplicar o nosso cristianismo aqui na Terra através das pessoas. Por isso que eu acho que essa aula ela é tão importante, porque eu acho que nós, como cristãos, né, a gente já falou várias vezes isso aqui na nossa escola dominical, o mundo espera da gente. O mundo espera algo mais do que uma pessoa normal, quando a gente se denomina como cristão, em qualquer lugar que a gente está. Então, certamente, a gente tem a oportunidade de seguir Jesus, de entender o que Jesus fez e o que Ele quer para as nossas vidas, e aproveitar esses momentos mais turbulentos para também levar a palavra do Senhor. E para levar a palavra do Senhor, nós temos que aprender, nós temos que saber o que levar também. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, quem está lá fora do mundo espera mais da gente. Só que ai de nós se a gente não tiver o mínimo possível de conhecimento para implementar naquelas pessoas. Senão a gente vai perder a credibilidade na primeira conversa que nós tivermos, já vamos perder a credibilidade. Então, por isso a importância das nossas aulas, a gente buscar maturidade sempre. E maturidade a gente ganha com experiência, com aprendizado, com o estudo da palavra de Deus. É um pouco disso que nós vamos fazer aqui hoje. Ok? Vamos dar sequência, então. A gente vai falar um pouquinho de fundamentos bíblicos, falar um pouquinho desse texto que a gente leu. O que tem de contexto por trás, para a gente dar sequência aí na nossa lição, né? Os evangelhos nos mostram como Jesus se relacionou com as pessoas. E o trecho da primeira carta de Pedro, né, 2, 21, 23, que a gente acabou de ler, ajuda a pensar, de forma resumida, como se deram esses relacionamentos com eles e como eles nos inspiram. A primeira carta de Pedro é escrita em uma comunidade que estava dispersa por diversos lugares, organizando-se em pequenas comunidades formadas por pessoas estrangeiras e forasteiras. Tá? As pessoas estrangeiras, elas viviam sob uma condição de pobreza e privação de direitos. Mas elas podiam resistir e trabalhar. Tinham muitos deveres e poucos direitos adquiridos. Então, um povo sofrido, né? Acho que todos entendem bem ali esse sofrimento, essa dificuldade que esse povo de Deus tinha ali naquele lugar. Já as pessoas forasteiras, obrigado, menina. Já as pessoas forasteiras estavam em condições inferiores às estrangeiras naquele momento, né? Pois não tinha sequer direito de resistir. Eram pessoas sem documentos. O fato de serem estrangeiras, forasteiras e, sobretudo, cristãs, lhes deixavam vulneráveis às perseguições do Império Romano, das lideranças judaicas e da população eram difamadas e discriminadas e tinham sempre a sua fé questionada. Tá? Então, essa primeira carta de Pedro está se referindo a esses dois grupos de pessoas, os estrangeiros e os forasteiros, né? As estrangeiras, elas podiam resistir, elas ainda tinham direito de brigar, e as forasteiras não tinham nem direito de brigar, né? E eram muito questionados pela fé que eles tinham, eles seguiam o cristianismo. Né? Se a gente olhar hoje para a nossa situação, nós estamos sendo vistos como estrangeiros ou forasteiros, será? Nesse mundo de hoje. Só para a gente refletir e pensar, né? Depois, mais para frente, na palavra que ilumina a vida, a gente vai poder ter um direcionamento para isso, tá? Dando sequência aqui, na carta, elas são orientadas a como se relacionar com as pessoas em meio à perseguição.
O autor apresenta Jesus como um modelo de relacionamento, um Cristo sincero, honesto, que, diante das injustiças, não revidou, não ameaçou. Ao enfrentar problemas, entregava tudo a Deus, o juiz que nunca erra. E os evangelhos, que nos ensinam a respeito de como Jesus se relacionava? Vejamos o que os evangelhos ensinam, né? Jesus se relacionou com a multidão. Em Mateus 9:36, nós podemos ver Jesus se relacionando com uma multidão, né? Ele viu a multidão e se compadeceu, dialogou, a ensinou e alimentou, mesmo sabendo que muitas pessoas que o seguiam estavam apenas para obter milagres. Não desistiu de abençoá-las e de alertá-las sobre o valor de ouvir, crer e guardar os seus ensinamentos. Então, Jesus, ele se relacionava com a multidão, ele falava com o povo, ele não era uma pessoa fechada que não tinha coragem ou não tinha vontade de se relacionar. Então, aqui nós podemos ver que ele era aberto ao povo, né? Às pessoas, a multidões, né? Mesmo sabendo que alguns ali só estavam ali pelo interesse, né? Então, mais uma vez, sempre quando a gente estiver fazendo o fundamento bíblico, um exercício que nós temos que fazer na cabeça é sempre pensar no fundamento do estudo que nós estamos fazendo agora na escola dominical, que é a maturidade cristã na comunidade. Estamos falando aqui da igreja. Então, vamos pensar sempre assim, pensando nessa passagem aqui, nesse item, né, que Jesus se relacionou com a multidão, vamos pensar, mentalizar como a igreja está, né, se movimentando com a multidão. Mesmo sabendo que a gente pode ter dentro de uma igreja, dentro de um grupo, também as pessoas que estão lá buscando um milagre, igual está aqui. Como que a gente está lidando com isso, né? Nós estamos lidando com isso, como é que está a motivação nossa em continuar abençoando essas pessoas, mesmo sabendo que às vezes no grupo não está 100% alinhado com o que a gente gostaria que estivesse, né? Outra coisa que os evangelhos nos ensinam, que Jesus se relacionou com a família, né? Ali em Lucas 2, a gente vê isso, em Marcos 3, em João 7, em João 19, a gente vê passagens que Jesus se relacionando com a família dele, a família mesmo de pessoa ali, né? Mãe, pai, primos e tudo mais, né? Então, a relação de Jesus com a sua família, né? Ela foi permeada de amor, proteção, cuidado, mas também passou por episódios de desconfiança. Jesus não rompeu com ninguém, nem se vingou, porém, foi sempre sincero e fiel a Deus. Diante de situações em que sua família não compreendia sua obra, ele optou por seguir com a vontade divina, tá? Então, a gente olhando aqui, a gente lembra, né, de algumas passagens de que né, a mãe de Jesus, a família de Jesus foi atrás dele, que ele estava sumido, daí chegaram lá, descobriram que ele estava pregando na sinagoga e tudo mais. Então, assim, em algumas vezes a gente vê Jesus questionando a sua família, né? Mas então isso quer dizer que Jesus era rebelde? Não, isso não quer dizer que Jesus era rebelde. Isso quer dizer que entre uma orientação familiar e a vontade de Deus, ele sempre optava pela vontade de Deus, né? E aí vamos mentalizar de novo, né? É uma situação nossa, né, da igreja com familiares, né? Eu acho que muita gente da família de vocês, a minha acontece, tem momentos que parece que a gente é um ET, né? Totalmente diferente, não faz isso ou só faz aquilo e tudo mais. E aí? Nós devemos seguir a vontade de Deus ou devemos seguir a vontade do mundo? Então, um pouquinho também disso, porque acredito que todos aqui enfrentam esse tipo de situação. E a gente não deve parar de se relacionar com a família por isso, né? A gente não deve, só porque às vezes tem essas dificuldades, a gente parar de se relacionar. Um pouco de que a gente está vendo aqui também. Terceiro ponto. Jesus se relacionou com os seus discípulos e discípulas. Ali em Mateus, Lucas e João a gente pode ver isso. Na escolha dos seus discípulos mais próximos, Jesus priorizou a diversidade. Não chamou apenas pessoas prontas,
mas deu a possibilidade de se transformarem enquanto conviviam e aprendiam com ele. Na verdade, com ele. Verdade e liberdade eram marcas dessa relação. Então, Jesus ele também se relacionava com os seus discípulos. O que a gente imagina aqui, né? Mentalizando isso aqui que está acontecendo? A gente não consegue fazer nada sozinho nessa vida, a gente precisa sempre de mais pessoas, né? Isso é um princípio de liderança, mas também é algo muito factível, real, dentro do corpo cristão. Tanto é, né, que todo mundo aqui já ouviu falar daquela correlação da igreja com o corpo, né? Que tem um membro, o braço, a cabeça, a perna, o pé. Então nós dependemos uns dos outros. A obra dificilmente será expandida, a obra de Deus dificilmente será expandida somente com a força dos nossos braços. Não dá, a gente tem que expandir isso e a gente tem que ter a parte dos discípulos. E aqui fala que Jesus se relacionava com esse público, né? Um relacionamento próximo. Eu fico imaginando aqui um discipulado. Me vem à cabeça assim um discipulado, né? E Jesus cuidando, orientando, puxando a orelha quando fosse necessário, ensinando muito, né? Deixou bem claro aqui que ele escolheu pela diversidade, a gente pode ver, ele escolheu pessoas que confundiu a cabeça do mundo quando ele escolheu aquela pessoa para ser discípulo, né? Eu tenho certeza que na minha vida, por exemplo, quando Jesus me chamou e eu fui para ele, eu tenho certeza que um monte de gente falou assim, cara do céu, a turma de Jesus aí tá furada aqui, sabe? Então, é importante essa questão da diversidade, né? A gente realmente não ficar escolhendo quem tem os dons mais prontos, ficar escolhendo as pessoas que têm uma estrutura de fala melhor, de exposição melhor, né? Então, a gente tem que estar aberto a todos, né? E se relacionar, né? Não dá para a gente simplesmente ter os discípulos, tem as pessoas que conduzem a igreja como um todo, cada um no seu canto, só se reúne no domingo, vai embora, acabou, não tem conversa, não tem nada. Isso muitas vezes dificulta, né? E nessa lição nós estamos vendo que Jesus se relacionava. Importante para nós também esse relacionamento. Outro ponto. Jesus se relacionou com os escribas e fariseus. Nossa, mas como ele se relaciona com pessoas que muitas vezes não iam a favor dele, né? Olha que coisa, né? Esses eram religiosos judaicos, criam no mesmo Deus que ele anunciava, mas tinham interpretações equivocadas e diferentes sobre a lei. Jesus não distinguiu esse grupo, conversava, ensinava a verdade para que se transformassem, né? Então, vamos de novo trazer para a prática aqui. Muitas vezes nós temos, né, um sistema de igrejas que pensa um pouco diferente, né? Uma tem um detalhe aqui, a outra tem um detalhe ali, a outra pode isso, a outra não pode aquilo. São detalhes, né? Mas todas professam do mesmo Deus. Jesus está ensinando para nós que a gente deve ser inimigo dessas pessoas. Jesus está ensinando para nós que a gente deve simplesmente focar no que é diferente dessas pessoas ou focar no que é incomum e a gente procurar ensinar e procurar estar atentos para aprender também, por que não, né? Com essas outras comunidades, né? Então, a gente também tem esse desafio, né? Da gente, acho que talvez um dos grandes desafios da atualidade é o que nós vamos fazer, né? Com tanta diversidade de pensamento. Hoje a gente tem um laptop, a gente tem um celular, que a gente está conectado com tudo, a gente lê muita coisa. E daqui a pouco a gente vai aprender coisas que muitas vezes dentro da igreja a gente não aprendeu. E aí? Como é que é o suporte que nós vamos dar para essas pessoas? Por isso que eu falo da importância do aprendizado, do ensinamento, né? E do ouvido ativo também. Porque nós vamos passar, nós estamos e vamos continuar tendo a necessidade de estar ensinando, mas nunca desprezando ou discriminando as pessoas. Não é nosso papel fazer isso, sabe? Então, o papel nosso é espalhar o amor de Deus, é explicar,
é ter paciência, muitas vezes, ter disposição, né, de se relacionar. E fechando aqui, Jesus também se relacionou com autoridades do império, né? Ele não desrespeitou as autoridades. Em alguns momentos, as ajudou. Quando foi chamado perante elas, se manteve firme e fiel aos seus princípios, e não submetendo a equívocos, né? Eu acho que nós estamos num momento sensível, né, de político aqui no Brasil, então é difícil até para a gente tocar nesse tema. Mas a gente não pode simplesmente, não devemos, né, segundo esse ensinamento, eu também acredito nisso, a gente não deve excluir essa parte da população. Nós temos uma obrigação de entender, de escutar, de levar nossas opiniões também, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que não querem participar da política, não querem participar do governo, sabe? Quer excluir isso, né? Que quer fugir disso, sabe? Acredito que não é o melhor caminho. Jesus está dizendo aqui para nós que ele se relacionou com essas autoridades. Ele não está dizendo aqui, ó, que ele se submeteu aos equívocos das autoridades. Não está dizendo aqui que ele simplesmente foi lá e transformou a sua cabeça e começou a fazer o que aquelas pessoas faziam. Não é isso. Mas ele se relacionou. Ele foi lá conversar. Ele foi lá levar a sua opinião, né, sobre Deus, sobre o Deus que ele pregava, né? Então, eu acredito que a igreja tem que estar realmente envolvida nisso também, né? Eu fico pensando, se não tivesse uma bancada hoje cristã no nosso governo brasileiro, o que seria isso? Tendo uma bancada, a gente já vê umas barbaridades acontecendo em termos de lei, né? E se a gente não tivesse, então? Então, não dá para a gente fugir disso. Fazendo um fechamento aqui de tudo que a gente viu, Jesus, com quem Jesus se relacionava e a forma que ele se relacionava, tem algumas coisas que dá para destacar. Primeiro, de tudo, ele era firme no propósito do Pai. Independente do que falavam para ele, do que faziam, ele era focado no propósito do Pai. Não se desviava disso. Independente se estava falando com autoridade, independente se estava falando com família, com discípulos, com multidões, era uma palavra só. Jesus fazia o que falava. É um homem honesto, né? Sem mácula. Então, isso era inegociável para ele, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar aqui. Segundo, que ele se relacionou com todo mundo, ele não discriminou ninguém, né? O amor do Pai, eu imagino que está querendo dizer aqui que o amor do Pai é para todos. E não cabe a nós aqui ficar distinguindo para quem vai, para quem não vai, para quem merece, para quem não merece. Jesus não fez isso. Ele espalhou a notícia, né, da lei, do propósito de Deus para todas as pessoas. Aí coube aquelas pessoas escolherem que sim ou que não, que querem, que não querem, mas o papel foi de espalhar, né? E talvez aqui um terceiro ponto que eu vejo, que talvez tenha bastante relação com a gente, é a disposição de fazer as coisas, disposição de falar com um, de falar com o outro. Será que todo esse povo que Jesus falou aqui, era agradável a conversa? Era agradável ir falar? Será que era agradável ir falar com o fariseu, por exemplo, naquele momento? Será que era agradável ir falar com o imperador naquele momento? Certamente não era, gente. Então, a questão do se mexer, né? A questão da disposição para fazer algo, né? Isso são coisas que a gente pode ver aqui. Então, quais são as três coisas que a gente trouxe aqui? O foco na palavra de Deus, né? O espalhar a palavra de Deus sem discriminação e ter disposição, ter vontade para fazer isso. Talvez, eu sei que tem muito mais coisas aqui, mas se nós sairmos daqui hoje, né, com um pouco mais de disposição, sabe, com um pouco menos de medo, né, focado nas coisas do Pai, com coragem, acreditando que você vai fazer aquilo e que Deus vai te suportar no que você está fazendo, porque vai parecer loucura para muita gente, mas Deus vai estar te suportando, né? E
e sem discriminar ninguém, sair daqui falando para todo mundo. Só nós três, né? Essas três coisas que nós saímos daqui hoje com isso fixado, já vai sair daqui um pouco melhor do que a gente saiu. Eu vi um negócio acontecendo em Santo Antônio da Platina, que eu tive lá no final de semana com a minha família, e eu e a Ju tivemos a chance de ver isso. Nós paramos no comércio lá para comprar um brinquedinho que meu sobrinho estava fazendo aniversário, e a gente escutou um barulho de som vindo assim na nossa direção. Enquanto eu tirava o Pedro ali, fechava o carro e tal, a gente viu daí um rapaz, devia ter uns 25 a 30 anos mais ou menos, no máximo 30 anos, uma bicicleta, empurrando a bicicleta com a caixa de som atrás da bicicleta e com o microfone anunciando Jesus. Jesus é bom, você não vai se arrepender de conhecer Jesus, venha até Ele, Ele está de braços abertos para você, meu irmão, não sei o quê, ao vivo, não era gravação não, empurrando a bicicleta e anunciando Jesus ali no centro da cidade, aquilo fervendo, o carro desviando dele e tal, ele ali firme ali. Nós olhamos para aquilo, eu e a Ju olhamos, ficamos, né, de arrepiar até, né? E olhamos para aquilo e falava, a conclusão que nós ficamos naquele momento era vergonha, eu e a Ju ficamos com vergonha naquele momento, sabe? Nós ficamos com vergonha porque nitidamente a ousadia daquele rapaz nos fez ver que a gente está num nível muito baixo de anúncio de Jesus, sabe? Então nós somos abençoados naquele dia com coragem, né? Deus trouxe coragem para nós através da vida daquela pessoa. Depois até demos várias voltas para ver se a gente achava ele, eu queria conversar com ele, ver o que ele pensa, né? Mas aí já não achamos mais ele foi para outras ruas lá, a gente acabou não achando mais. Mas ousadia. Ele saiu podia estar na casa dele deitado, naquele sábado de manhã, descansando, né? Certamente é um trabalhador, com certeza, dá para ver que era uma pessoa com feição de pessoa trabalhadora. E ele decidiu catar a bicicleta dele e lá anunciar Jesus na rua, sabe? Então, ele nem sabe, talvez, que ele impactou eu e a Ju nisso com relação à coragem, sabe? Talvez nem sabe, mas muitas vezes a gente não vai ver a planta crescer da semente que a gente não plantou. Aproveitando o gancho que você comentou, eu já presenciei uma situação assim também, tá? E quando eu presenciei isso, quando eu estava morando, eu estava numa coleta também, assim, da igreja. E para você ver a diferença, para a gente ver a diferença, né? E daí eu era nova assim na igreja, daí a gente estava junto, passando no centro, e tinha um rapaz também passando uma caixa de som, tocando louvor e tal. E daí ela achou engraçado. E ela falou, ai meu Deus, olha isso, que loucura, e não sei o quê. Então, só que se você olhar para si e tem que se perguntar, mas o que eu estou fazendo? Porque é o jeito dele fazer. Claro, exato. Se aquele impactou você, deve ter impactado muito mais pessoas. Pessoas que às vezes estavam ali, sei lá, trabalhando e pensando bobeira, pensando às vezes em se matar em alguma coisa, recebe. Mas algumas cristãos, às vezes, acham isso engraçado, tira sarro ou fica até envergonhada, no sentido assim, achar que está fazendo outros cristãos passar vergonha. Mas o certo que eu vejo você testemunhando é a gente olhar para nós e falar, e o que eu estou fazendo? Já que eu estou achando que o cara está bloqueando na rua, o que eu estou fazendo? Legal. Então é isso aí. E não necessariamente todo mundo precisa catar uma bicicleta agora e ir para a rua com a caixa de som. Vai sobrar gente na rua, um vai tampar o som do outro, ninguém vai escutar nada, vai virar uma bagunça, né? Mas eu acredito que um pouquinho que a gente mover, sabe? Se todo mundo mover esse pouquinho, a gente vai certamente avançar, né? Rogério, eu queria falar que tipo, eu me emocionei, eu falo da Ju, né, da tua Ju, ela colocou como alternativa, porque ela estava fazendo discipulado para umas amigas e queria fazer, mais duas pessoas quiseram fazer. Então, assim, as estratégias que Deus dá, nós não conseguimos entrar lá no crédito. Então, assim, quando nós nos dispomos, Deus dá estratégia. Então, assim, são 6 mães e as crianças que ela está dando discipulado. Então, mesmo essas crianças não têm essa oportunidade. Mas eu acho assim que quando Deus toca no nosso coração e nós fazemos, a gente fala assim, sim, Senhor, às vezes
a gente achar não fazendo nada. Tem muita gente fazendo, mas ela não se escolheu. Você compartilhou comigo. Eu falei, eu posso ficar só para mim. Porque isso tem que servir de motivação e fazer a gente refletir o que eu tenho feito. E eu falei, nossa, eu também tenho um grupo no meu prédio e nunca coloquei uma mensagem na imagem de Deus. Porque a gente fala, o que será que vão pensar? Será que pode? Será que não pode? E não tem isso. Quando a gente sente no coração, a gente faz, a gente pode. É isso aí. Então, eu achei lindo. É isso aí. E eu acho que aí, Renilda, você trouxe um ponto legal, que para a gente conectar com a nossa aula, é assim, Jesus nunca se desviou da vontade do Pai. Ele sabia que em determinados momentos ele ia enfrentar desafios, ele ia ser desafiado, ele ia ser questionado, ele ia correr risco. Né? Jesus correu muito risco de morte, até que morreu. Mas ele confiava no que o Pai estava fazendo na retaguarda dele, sabe? E nós também devemos nos inspirar em Jesus nesse sentido. Talvez, vai ter muita coisa que a gente vai fazer que não tem muito sentido. Pegando o exemplo que a Renilda trouxe, a Ju nem chegou a comentar comigo que ela ia fazer essa proposta para o grupo. Eu participo do grupo do prédio. Quando eu vi lá uma noite, quase umas 10 horas da noite, a mensagem, né, anunciando que ela ia fazer um estudo, eu já sei que é orar aquela hora, né? Logo depois da oração, Deus tocou no coração dela, ela fez isso, né? E eu olhei para aquilo, falei, conheço um pouco do perfil do pessoal do prédio, ótimo, né? Mas a adesão vai ser zero aqui, sabe? Pelo perfil das pessoas. E nada, um monte de gente procurou. É só se dispor. Deus faz a parte dele de arrebanhar também, né? Então, é só se dispor. Se coloca à disposição, Deus vai ajudar, vai arrebanhar, vai dar estratégia, vai tocar no coração. E aí entra num negócio muito legal. Eu fico até empolgado quando eu falo disso, que é a gente ser canal de bênção. Quando a gente é canal de bênção, nós temos que entender que a bênção está passando por dentro de nós para ir até as pessoas. Em tudo. Em capacidade, em inteligência, financeiro, tudo que vocês imaginam. Ser o canal da bênção, Deus está usando você para ser canal. E você está sendo você está aproveitando essa bênção para levar aquilo lá. E aí é onde esse círculo começa a ficar legal, porque você começa a ser abençoado, você fica com mais vontade de abençoar as pessoas, você fica com mais contato com o Espírito Santo, né? E ter contato com o Espírito Santo é tudo na vida do cristão, que todo o direcionamento vem do Espírito de Deus, e isso se torna o que a gente vê que é uma igreja, né? Que é esse crescimento, que é essa exposição do nome de Jesus, que é um pouco disso. Então, e tudo isso passa por relacionamento com as pessoas. Então, eu acho que esse é o que e ele tem coragem, incentivou, deu coragem, deu força, e ele fala que está indo, por que eu não? Exatamente. Por que eu não? Quando eu não? Se for, a gente não tem outra estratégia Exatamente. de É uma bênção, exatamente. E isso vai se irradiando, né? Isso vai se irradiando. Ou o bem ou o mal vai se irradiar. Né? As pessoas não vão ficar sem nada. Ou a gente ocupa um espaço com a palavra de Deus, com Jesus, ou pode ter certeza que o mundo e o inimigo vai fazer o papel dele de encher de coisa que não presta, sabe? Então, quando a gente se dispõe a se relacionar com as pessoas como Jesus fez aqui e confia na retaguarda do Pai, é fiel e segue, as coisas acontecem, o resultado é bacana. Até uma vez eu estava fazendo um estudo lá na igreja de Chapecó sobre a vontade de Deus. Né? E a gente concluiu, nós começamos do zero lá o negócio, e a gente concluiu o seguinte: quando a nossa vontade está conectada com a vontade de Deus, pode apostar, pode colocar o que você quiser ali que vai acontecer. Não tenho dúvida disso. Quando a tua vontade não está conectada com a vontade de Deus, você vai ficar a vida inteira tentando, questionando Deus e bravo com Deus e a coisa não está acontecendo, porque
não é a vontade de Deus para a tua vida, né? Quando Deus tem uma vontade para a tua vida e você não retribui aquilo lá, você está perdendo uma oportunidade gigantesca, vai passar aquilo e você não vai aproveitar. E você nunca vai saber as bênçãos que Deus tinha para você. Você não se jogar, não estar aberto e sempre atento, vai passar um monte de bênção, está passando bênção aqui, bênção ali, bênção por trás e tal, e você não está vendo, porque você não está aberto, né? Então, é um pouco disso. Quando a gente se dispõe, se abre e deseja o que Deus também deseja, não tem erro. Se nosso desejo aqui como igreja for levar a palavra de Deus, avançar, espalhar, nos dispormos, a gente sabe que isso é vontade de Deus também, nos dispormos, ter tempo para isso, eu não tenho dúvida, daqui 2, 3 anos nós vamos estar aqui contando um testemunho de sucesso. Não tenho dúvida disso, né? Pode falar, meu irmão. Então, eu acho assim valoroso essa explicação, como querer falar, tudo levar a palavra de Deus, muito importante, porque, de fato, quem tem coragem tem para fazer isso, realmente. Eu, particularmente, não teria coragem assim, de reunir o povo lá na praça, por exemplo, e falar a Jesus. Mas eu gosto de ouvir essas coisas, porque isso nos estimula a provar um pouco daquilo que Deus tem para nós. E eu sempre via, quando eu trabalhava na Inglaterra, eu vi uma cidadã ali na praça, ali, falando de Jesus, expondo o fim do tempo, e eu falei, mas que coragem dele falar. E eu saía para fora, a gente ficava olhando um pouco assim, tentar escutar o que ele estava falando. Eu passo na praça ali, vou ouvir, então, parar para ouvir. Porque é importante todo mundo saber que Jesus é o nosso Salvador, é ele que dá a palavra, que nos coloca numa situação assim de, vamos dizer assim, de vida. Então, para mim, é importante, muito importante isso. É isso aí, meu irmão. E assim, aquilo que nós já chegamos a comentar, né? A gente se inspira, não que a gente precisa fazer igual. Às vezes, a gente não tem coragem, ou não tem disposição, não tem o dom de ir ali na praça falar sobre o nome de Jesus, mas eu sei tocar um violão, eu posso contribuir com o louvor. Olha, eu não sei tocar violão e sou tímido. Pode ter certeza, se abre para Deus, ele vai achar um ministério para você, ele vai achar uma ocupação, sabe? Ou ele vai colocar até pessoas com o mesmo perfil teu do teu lado, da tua forma você atinja o alvo de Deus, sabe? Então, que isso, né, sirva realmente aí de inspiração para nós, que a gente avance, né? Agora, nós vamos dar sequência aqui na palavra que ilumina a vida, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou fazer só um comentário em cima dos pontos mais relevantes aqui, que traz a palavra, para a gente também não ficar muita leitura, e eu gostaria de bater um papo com vocês. Mas a gente pode ver aqui o que a gente aprende com Jesus, né? No nosso relacionamento com Deus. A intimidade. A gente pode ver que Jesus ele tinha uma intimidade muito forte com o Pai. Ele reservava o tempo, ele escolhia um tempo, né? Ele era muito íntimo. E como que a gente, né? Como nós hoje aqui podemos ser mais íntimos de Deus? Como que a gente pode, né? Copiar Jesus nessa linha aqui, né? Um momento de oração, um momento reservado para Deus. Você criar um relacionamento com Deus realmente, trocar ideia, né? Ter um hábito de se confessar com Deus, de pedir perdão para Deus, sabe? Essa é uma coisa que eu, por exemplo, tenho aprendido nos últimos tempos, né? De ter uma rotina de pedir perdão para Deus, de se confessar com Deus. Eu preciso do Espírito Santo perto de mim. E a gente sabe que o pecado ele vai afastando o Espírito de Deus. Então, como que a gente aí, como um cristão, fica 2, 3, 4, 5 meses
se concentrar, pedir um perdão para Deus perdoar os nossos erros, né? Então, intimidade, realmente, né? Porque através da intimidade é onde a gente vai escutar mais a voz de Deus, vai ter os melhores direcionamentos, né? E com isso avançar. A oração, né, tem tudo a ver, tem relação com a intimidade. A oração, a conversa com Deus, o se confessar com Deus, né? Ter o tempo para isso. Hoje a gente tem uma rotina de vida muito corrida, né? Muitas vezes falta tempo e isso deve ser prioridade. A gente tem que reservar um espaço para a gente fazer isso, a gente fazer nossas orações e ter a intimidade com Deus. Senão, dificilmente a gente vai avançar. A obediência, né? Jesus obedecia a palavra de Deus, mesmo sofrendo um pouco, mesmo que às vezes trouxesse algum sofrimento para ele, ele obedecia, mesmo que fosse desconfortável, não fosse realmente algo que era prazeroso naquele momento, mas ele sempre seguia. Então, a obediência também foi uma marca, né, de Jesus. O respeito, né? Jesus não saía anunciando, tentando fazer as pessoas ficarem contra o império naquele momento, se rebelarem, né? Ele não fazia isso. Ele tinha respeito pela lei dos homens, ele tentava, né? Ele seguia. Muitas vezes ele não se curvava igual as outras pessoas se curvavam, porque não era a vontade de Deus. Se fosse vontade de Deus, ele fazia também. Então o foco era a vontade de Deus. E tinha muito respeito em cima disso, né? Ele não precisava concordar com tudo que aquele povo estava fazendo, mas ele respeitava e levava a sua posição. Então, não fechava a porta para aquilo, né? Muitas vezes, nós como cristãos, a gente quer ter o respeito, né? Por quê? Porque a gente tenta levar uma vida o mais correta possível, a gente abre mão de muita coisa errada que poderia fazer a gente crescer financeiramente, por exemplo, muito rápido, mas a gente abre mão disso. Por quê? Porque a gente quer seguir a vontade de Deus e quer ter o respeito da sociedade. Só que para a gente ter o respeito, nós temos que respeitar também. Então, o respeito é algo importante, né? A valorização. Jesus ele sempre valorizou muito as pessoas, né? Ele sempre deu uma ênfase, principalmente para os mais humildes. A gente vê vários relatos na Bíblia de Deus tendo uma atuação com as pessoas mais humildes e ele valorizava isso, né? Todas as pessoas eram importantes para ele, né? Todas as pessoas eram importantes para o nosso Deus. A valorização, então, é isso. A compaixão, né? Jesus, ele um ponto forte dele era a questão da compaixão. Muitas vezes ele tinha de tudo para se revoltar com determinado povo, se revoltar com determinada pessoa, mas ele tinha muita compaixão, né? E, inclusive, no seu leito de morte, tinha uma pessoa do lado dele que se abriu para ele e ele abençoou aquela pessoa, né? Então, ele realmente tinha uma parte de compaixão forte e muitas vezes nós, como cristãos, como igreja, muitas vezes a gente vem perdendo isso, né? Com o tempo isso vai se esfriando, a gente vai ficando cada um no seu quadrado e, uma pena, né? Mas o problema é dele, né? Não é problema meu. A gente tem uma confusão, principalmente, eu falo isso, que quem se converteu na igreja evangélica e vem da igreja católica, a gente cai a ficha que não é o ajudar simplesmente que vai salvar, que a gente tem que fazer, tem que realmente se confessar a Cristo e aceitar a Cristo. Só que a gente, às vezes, por aprender isso, a gente acha que não precisa mais ajudar ninguém. A gente acha que não tem necessidade. Não é isso que vai me salvar, por que eu vou ajudar? Gente do céu, nós estamos olhando só para o nosso umbigo. Não é isso que Jesus ensinou para nós. Não é. Jesus ensinou compaixão. Jesus ensinou sim que a gente precisa ajudar as pessoas,
A gente precisa repartir um pouco do que a gente tem com pessoas necessitadas. É isso que ensinou, sabe? Então, é um perigo isso, sabe? É um perigo realmente a gente achar que por não ter uma correlação diretamente com a salvação, a gente parar de simplesmente cortar isso da nossa rotina de vida. Não é por esse lado. Estamos aprendendo aqui que Jesus tinha compaixão das pessoas e que nós também devemos ter, igual nós também esperamos compaixão das pessoas em alguns momentos, nós também devemos ter, né? E a gente conclui o nosso estudo, depois vai ficar aí uns 10 minutinhos ainda para nós bater um papo aqui, que o exemplo de como Jesus se relacionou com Deus e com as pessoas nos desafia a mudar muita coisa na nossa vivência. Aceitar tamanho desafio é parte do processo de tornar-nos cada vez mais parecidos ou parecidas com o autor e consumador da nossa fé. Ganharmos em fé, em maturidade espiritual, em ampliação da nossa forma de ver e viver no mundo quando abrimos a mudança, né? Eu vou voltar aqui, pessoal. Ganharmos em fé, em maturidade espiritual, em ampliação da nossa forma de viver no mundo quando nos abrimos à mudança, né? Quando a gente está aberto, as coisas acontecem. Entregue ao Senhor todos os seus relacionamentos e peça para que Ele lhe oriente em todos eles. Deixe que o frescor da sua presença e da força do seu poder impactem a sua vida e as suas relações. A gente pode perceber também nessa aula que por trás de muita inspiração, por trás de muita atitude, por trás de muito amor, existe também uma questão de fé, né, que a gente talvez não comentou em nenhum lugar aqui, na conclusão trouxe, mas existe também a questão da fé, de acreditar realmente que Jesus pode fazer alguma coisa, né, através dos nossos relacionamentos, né, que Jesus pode nos ajudar, que a gente pode ajudar outras pessoas, que outras pessoas podem nos ajudar, que a gente... Uma coisa legal também aqui é que Jesus tinha um ouvido muito ativo. Ele escutava, ele entendia muito as coisas, ele tinha uma percepção, ele conseguia ler um cenário, o que estava acontecendo, ele conseguia ler aquilo. Primeiro porque ele é filho de Deus e ele sabe de todas as coisas, mas tinha uma abertura, tinha uma escuta ativa, né? Muitas vezes ele pôde operar um milagre porque ele escutou uma pessoa pedindo o milagre. Então teve o ato dele de escutar, mas teve o ato da pessoa também de pedir, de falar, de erguer sua voz, né? Então, é um pouco disso que a gente aprende hoje, que é desse exemplo de Jesus e como ele se relacionava com o Pai e, através disso, como ele se relacionava com as pessoas. Era isso. Não sei se pro online a gente tem 5 minutos e daí já vai cair. Eu vou abrir o microfone aqui. Nós temos aqui vou pegar aqui, é a Dalva, né? Oi, Dalva, tudo bem? Fique à vontade caso queira fazer algum comentário. A gente está te ouvindo aqui, tá? Tá bom. Beleza. É isso aí, povo. O que vocês acharam? O que a gente pode... irmãos. Oi, Dalva, tudo bem? Tudo bem, estou gostando bastante da aula. Tá bom, fique à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente te ouve aqui, tá? Tá bom, obrigada. Então tá bom. Rogério, eu vejo assim que essa aula serve para a gente também que nós temos que aprender que muitas vezes a gente não fala só com palavras. As nossas atitudes no silêncio, às vezes ela fala mais alto. Porque se você vai chegar num ambiente, nós tivemos essa experiência no estudo com os jovens. Um rapaz, ele nem era daqui, e ele falou que ele tinha aquela ânsia de falar de Jesus, e ele acabou sendo chato da turma na faculdade, porque ele não soube esperar o momento. Então, quando nós nos dispomos
a gente também precisa aprender de Deus esse tempo. Que às vezes o nosso testemunho do silêncio fala mais alto. E é muito engraçado porque às vezes assim, Deus nos motiva e a gente tem uns voltantes que a gente não entende. E eu sempre gostei muito de serviço. Se alguém precisar de mim, não tem problema. Minha mãe fez a cirurgia e eu falei para mim, eu vou ficar com ela. Eu arrumei a minha mala e cheguei lá. O pai falou, você vai ficar aqui? Eu falei, pô, aonde? Eu falei, aqui no sofá. E eu fiquei lá 5 dias na casa dos meus pais. E servindo, e fiz sem problema nenhum. E antes de ir, eu falei, Deus, que eu não esconde, que eu não veja, que eu não sinta cheiro. Foi o que eu pedi para Deus. Porque eu sabia que eu ia cuidar da minha mãe, que fez uma cirurgia aberta e tal. E foi muito interessante porque eu fiz. Eu tenho 4 irmãs que moram lá em Curitiba. E quando eu fui embora, meu pai chorou e ele falou assim, nossa filha, eu imaginei que você que não queria por estar longe. Mas eu fui. E quando você se dispõe, você vai no impulso de amor e as coisas vão acontecendo. Não porque eu sou melhor, mas eu me dispus, eu falei, já que a gente vai ter essa semana, o Ednei tem os compromissos lá, ele fica com as crianças e eu vou. Mas é interessante como Deus faz, sabe? Não é palavras, eu estou indo, eu vou fazer. Você não põe o microfone, você faz. E depois o resultado é muito gostoso quando você faz sem querer. Tipo assim, eu sou cristã, então eu tenho que não. Sabe? E quando eu vi aquele rapaz falando um pouquinho, ele falou, depois eu aprendi que eu tinha que tipo, evangelizar nos meus silêncios com as minhas atitudes. Porque às vezes na ânsia também de falar, a gente atropela as coisas e perde o time. Então, eu acho que a gente tem que orar, eu gosto muito dessa palavra. Tudo começa na nossa casa. Porque é em casa que nós oramos, porque é em casa que nós lemos a Bíblia e é em casa que nós somos sensíveis. A igreja a gente vem para aprender e para louvar, mas é lá na nossa casa que começa. Então, se nós fazemos a lição de casa bem, a gente colhe bem também. Tá certo. Tá certo. É isso mesmo, viu? Passa pela disposição, né? Mas tá bom. Mas é isso, então. Não sei se mais alguém tem algum ponto, senão a gente faz uma oração para a gente encerrar. Mas é isso aí. Eu vou falar aqui, ó, que a dona Elise Garilho escreveu assim, bom dia, que emoção porque eu fico pegando a palavra de Deus. Eu estou aqui orando. Amém. É minha mãe. Minha mãe. É minha mãe. Ela ouviu a aula inteira. Que bom. Um beijo pra mãe aí. Beleza, gente. Mas era isso, então. Então, o que a gente aprendeu hoje com Jesus aqui? Né? Fidelidade ao Senhor, disposição para avançar na obra. Não precisamos concordar com tudo que a gente